Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Fala Empresário. Eu sou o Carlos Aragão, sou um dos hosts do programa. Estou aqui do lado do meu irmão Eduardo Aragão, idealizador aqui do projeto, né? Sócio proprietário aí da Aragão Advocacia, que é o grande realizador aqui desse programa. E hoje vamos receber dois ilustres convidados aqui, jovens empresários cearenses, que vou passar aqui a palavra para o meu amigo e irmão Eduardo para apresentá-los e a gente iniciar aqui mais um programa, um bate-papo leve, para que a gente possa exercer aqui o nosso grande propósito, que é abrir espaço, abrir um canal para que a gente conte as histórias de sucesso de empresas nordestinas, cearenses, e que a gente tenha esse canal aqui aberto para isso, para que a gente divulgue o trabalho de todos, né? E que assim a gente gere conteúdo, né, que possa ajudar você, um novo empresário, um grande empresário que esteja, né, passando por situação semelhante, entenda através de outras histórias como que a gente pode engrandecer o nosso trabalho. Então, Eduardo, por favor, faça as honras de apresentar nossos convidados. Valeu, Henrique, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com grandes dois convidados, jovens empreendedores. Vai ser um bate-papo muito bacana. Antes de apresentar os meninos, gostaria de pedir a todos que seguissem as nossas redes sociais, notadamente nosso canal no YouTube, que é onde vai o conteúdo inteiro desse nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá. Bom, os convidados de hoje são Guilherme Studat, CEO do grupo, e Samuel Lima, CTO do grupo. Que grupo? Grupo Delphos, é uma empresa cearense, né? Nascida aqui e hoje já atravessou o Atlântico, inclusive com escritório em Barcelona. Guilherme, cara, prazer te receber aqui, muito bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos bater esse papo e conhecer melhor a sua empresa, assim como também a de Samuel. Samuel, muito obrigado, cara. Guilherme. Prazer aí, obrigado pelo convite de vocês, obrigado pela oportunidade da gente compartilhar um pouco, né, como a gente construiu a empresa e também compartilhar o que a gente pode fazer de negócio, né, aqui na terrinha, e expandir para o Brasil, expandir para o mundo, que eu acho que esse é um dos principais objetivos da gente também, compartilhar que grandes negócios podem ser feitos aqui. A gente ainda está no começo, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas é assim que a gente cresce e melhora, né, o nosso ambiente de negócio aqui da região e do nosso país. Perfeito. Samuel, obrigado, viu, cara, por Agradeço o convite aí para contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória. Valeu, show de bola. Bom, Henrique, começa aí com as perguntas e vamos tocar o barco. Bem, antes de falar de negócio, né, a gente precisa entender um pouco o perfil aqui dos nossos amigos, né? Eu conheço um pouco aí Guilherme, somos contemporâneos aí de faculdade, né? Então eu queria, antes de a gente falar sobre precisamente a Delphos e o negócio em si, conhecer um pouco, né, da história de cada um de vocês, né? História pessoal, profissional, de como se construiu a história de vocês até o início da empresa, de um modo é, é, prático, né? Como é que vocês chegaram até a Delphos, né? Quem é Guilherme, quem é Samuel? Contar a história de vocês. Se apresenta aí, Guilherme. Quem é o Guilherme? Samuel, vai, Samuel. Beleza. Sou engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA em 2007. Comecei minha trajetória profissional trabalhando no mercado financeiro. Trabalhava com derivativo, opções, futuros, tudo aquilo que deu problema em 2008 e eu estava lá quando viveu aqui. Eu vivi aquilo ali, os circuit breakers da bolsa, o dólar saindo de 1,50 para R$ 4. Enfim, foi uma época interessante. Em 2011 eu fui para Salvador, fui ser sócio de um agente autônomo de investimentos da XP e acabou que não estava muito alinhado com o que eu queria e aí voltei para cá, comecei a fazer um mestrado na UFC, trabalhar com aviação. Eu era diretor de manutenção de um táxi aéreo daqui e aí comecei a ver a manutenção como era em eólica e como era na aviação. Vi que tinha muita oportunidade. Em 2014, comecei a entrar nesse mercado de eólica. E aí, bom, fui sócio de uma empresa de serviços em eólica. A gente fazia inspeção, manutenção. Era um serviço mais in loco. Não cheguei a subir em torre, entrar dentro das pás para inspecionar. Era bem interessante. E aí, em 2016, a gente começou a fazer alguns testes para fazer predição de falhas
em eólica e foi quando a gente começou a Delmos. Legal. Você é natural daqui, Samuel? Sou daqui. Aqui, toda a tua formação escolar, universitária, tudo aqui. Eu fiz o ITA. O ITA foi o ITA, desculpa. Em 2002 fui para lá, Tá. fiquei até 2007. Bacana. O mestrado fiz aqui, mas até isso aí foi tudo aqui. E aí uma história profissional dividida entre a formação técnica, né, que você foi de manutenção aqui de um táxi aéreo, e mercado financeiro. Exatamente. Então deu uma bagagem bem interessante aí para quando iniciou o projeto. Antes de passar aqui para o Guilherme também se apresentar mais um pouco, o mercado financeiro pesca muito o pessoal do ITA, né, Samuel? Muita gente que se forma lá vai Muitos. para o mercado financeiro. Na minha época, acho que 20 a 30% foi trabalhar com o mercado financeiro. Formação matemática muito boa, né? Ajuda bastante. Guilherme, fala um pouquinho de ti, cara, teu início. Cara, eu sou de Fortaleza também, sou natural daqui. Me formei em administração na Universidade Federal aqui do Ceará. E logo no começo, logo depois que eu me formei, participei de um programa de trainee na época que era da América Latina Logística, e acabei mudando para São Paulo, depois para Curitiba, então eu cuidava de carteira comercial, de carregamento de trem. Então, logística ferroviária. E essa foi minha experiência durante uns 3 anos, onde eu resolvi sair de lá e fui fazer um mestrado na Europa, voltado para gestão de negócios internacionais. E ao final desse período de 2 anos lá, foi onde eu estava assistindo uma palestra dentro da universidade, com o presidente de uma das maiores produtoras de energia da Noruega. E ele mostrava assim, o mapa do Brasil, mostrava o Nordeste, falava, isso aqui é uma das principais fronteiras de energia renovável que vão ser exploradas na próxima década. E aí foi onde deu um estalo na minha cabeça, porque até então eu estava buscando emprego, buscando trabalho lá, aplicando para vaga de trabalho, e eu falei, se o gringo está olhando para o Brasil, para Fortaleza, para o Ceará, querendo empreender e fazer negócio, por que eu tenho capacidade e não posso voltar e tentar fazer alguma coisa aqui, né? Então esse foi o estalo inicial que fez eu voltar para o Ceará, para Fortaleza, em 2015. E aí comecei a trabalhar, comecei a conversar com pessoas do mercado para entender como é que era a energia solar aqui, como é que era o ambiente, etc. Fui conhecendo o Samuel, na empresa que estava trabalhando. Fiquei trabalhando com venda de projetos de energia solar durante 1 ano, 2 anos, até que o Samuel compartilhou a ideia que ele tinha do que a gente transformou depois na Dell, né? Tinha a ideia de utilizar predição de falhas para melhorar a manutenção das turbinas eólicas. E pelo background dele, né, de manutenção de táxi aéreo, que o que ele estava vendo lá nas turbinas e viu a capacidade tecnológica desses ativos, de sensores, informação, ele falou, dá uma oportunidade aqui. E aí, quando eu olhei isso, eu olhei, cara, um modelo de negócio em cima disso é eficiente, a gente resolveu testar essas hipóteses e começar a empresa aí no final de 2016, começo de 2017. Então, é uma empresa tecnológica. Sim. Ela já nasceu assim, correto, Samuel? Isso. Já nasceu com 100% de software. E aí vocês se conheceram quando você trabalhava já no segmento de energia eólica. Assim, a gente se conheceu, mas tem uma história interessante que a atual esposa do Guilherme, a Isabel, ela era melhor amiga de infância da minha irmã. Então, as famílias se conhecem. Ótimo. Eu conheci a Isabel desde que ela nasceu. Então, a gente se conhecia, mas como eu morava fora, eu acabei que eu não conhecia o Guilherme. Eu acabei conhecendo o Samuel. Quando eu voltei e decidi voltar para cá, minha família era daqui, eu falei, não, pelo menos casa eu tenho, né? E aí eu tentando entender o mercado, tentando conhecer, estava num jantar na casa da minha esposa, né? E aí eu estava falando com o tio dela, tio, assim, padrinho do irmão dela. Uhum. E aí eu perguntei, cara, tô querendo mexer com energia solar e tal. Ele falou, tem um sobrinho que tá investido nessa área, tá trabalhando com isso. Se importa de passar o celular dele para eu ligar e conversar. Aí esse celular que ele passou era o Samuel, eu liguei. Aí a gente conversou por telefone e falou, cara, eu acho que eu não tô mexendo com solar, tô mexendo mais com eólica, mas acho que tem alguma coisa pra gente fazer aqui, vem aqui no escritório. E a gente foi, se conheceu e foi aí que a gente começou. Samuel, o mercado nesse momento aqui no Ceará, qual era a tua visão? Especificamente do eólico? Do eólico?
Então, o eólico 2015, tinha- a gente está falando de 2015, correto? aí, 2015 para 2016. Certo. O mercado ainda era muito imaturo. O investidor em parque eólico, ele achava que ele estava operando uma rede fixa. Então, quando ele contratava, o fabricante falava, esse equipamento vai durar 25 anos, você vai gastar tantos R$ 1.000 por turbina por ano, e é isso aqui. E aí a vida O útil retorno lá. é esse. O retorno é esse. Então, Capacidade de geração é essa, vai te essa, gerar e tanto de acabou. receita. Né? Só que é um equipamento que não foi testado pela vida útil total dele, tinha problemas de projeto. Então, o mercado ainda estava tentando entender. Tanto que, com os primeiros clientes que a gente foi falar sobre predição de falhas, eles falaram, cara, muito bom, eu quero isso, mas isso é correr. Eu primeiro preciso ficar em pé, para depois andar e depois correr. E eles não conseguiam nem ver o que é que o fabricante estava executando. Então, era um mercado que ainda estava amadurecendo. E quando a gente fundou a Delphos, a gente teve que fazer um trabalho de educação bem intenso para o pessoal de eólica. Tá, então beleza. Então, eles disseram assim, pô, bacana a tua ideia, Legal. mas só quando eu estiver correndo. Exatamente. E aí? E aí, então, qual foi o maior desafio de vocês ali no 2016, no 2017, já que o mercado ainda era imaturo? Foi até o primeiro cliente, né? O primeiro cara que acreditou. E aí tiveram duas coisas. A gente aplicou com um programa de inovação global que tinha da EDB, o EDB Open Innovation, fazia uma seletiva no mundo e depois selecionava 12 ideias, né, ao redor do mundo para passar um mês lá em Portugal, em Lisboa, sendo acelerado por eles, validando o modelo de negócio, proposta e validando tecnicamente a proposta com os engenheiros de lá. E no final você concorria a um prêmio de 50 mil euros para ser utilizado no negócio, para investir no negócio, e sem nenhuma participação, sem nenhum laço de participação societária, mesmo como incentivo. A gente passou esse mês, lá foi selecionado entre os dois, passou um mês lá validando, e a gente ganhou esse prêmio. Quando ganhou esse prêmio, em primeiro lugar, a gente falou, isso aqui não é só um problema do Brasil, tal, isso aqui tem um acordo global. E então vamos estruturar um negócio, e a gente saiu do trabalho que a gente tinha e começou a dedicar tempo integral, né? Porque a gente não sabia que aqueles 50 mil euros que era para começar o negócio ia demorar 2 anos para chegar. E a gente ficou se virando aqui para rodar. Cara, eu tenho uma curiosidade aí, Samuel. Você que é o cara da tecnologia, né, que está à frente. Assim, claramente vocês são uma startup, posso dizer Sim, assim. sim. Beleza, uma solução tecnológica. Como é que isso funciona na prática? Tipo, vocês foram lá concorrer a um concurso. Já tinha um produto, Como é que é isso? É um software que vocês apresentam? Como é que é isso na prática, o Samuel? conceito, a ideia. Porque assim, tem uma Delphos, tá? Mas o que era a Delphos em 2016? Nessa época era uma ideia, mas uma ideia sem execução não é nada, praticamente. Então, durante 2016, a gente fez um trabalho intenso ali de programar, de tentar encontrar qual era o melhor software. É um programa, é No isso? começo era só um programa. Hoje é uma ferramenta, assim, não é uma ferramenta, mas são centenas de softwares que integram uma plataforma. Não, tá, tudo bem. Hoje aí é mais fácil entender, mas eu quero entender assim, como é que a coisa nasce, entende? Era um programa. Tipo assim, na prática é um rascunho. Então, você vai fazer. Tem duas formas. Tem gente que, às vezes, tem só um PowerPoint, às vezes é uma ideia, um modelo de negócio, o cara vai fazer um PowerPoint, apresentar, mostrar o fluxo. Idealmente, o primeiro passo depois de você mostrar alguma validação disso, cara, qual é essa hipótese? O que sustenta isso que você está falando? Qual é a dor do mercado, etc. Isso aí vai parar em pé como? Certo. No nosso caso, a gente validou isso com uma semana de viradão do Samuel tentando programar e encontrar uma predição de falhas em cima de uns dados históricos que ele pegou das turbinas eólicas. E aí, em tentar validar se era possível, via software, via ferramentas open source, você conseguir detectar padrões de falha dentro daquela base de dados. Com isso, a gente falou, cara, é possível. A gente apresentou até então, esse é o modelo de negócio que a gente quer atuar. Essa é a dor do mercado. Essa dor é relevante. Vários milhões de reais são perdidos por isso anualmente. E a tecnologia que a gente quer implementar para resolver essa dor é essa. E essa aqui está a evidência que isso funciona, já até onde a gente conseguiu investigar. Guilherme, nesse momento, vamos dizer assim, o teu programa, o teu protótipo, tu já teve a preocupação, você já tiver a preocupação de garantir a ideia de vocês na perspectiva jurídica, por exemplo? Não. Até porque isso não vale nada.
vale nada. Não rodou, é isso? Não vale nada, porque é o seguinte, o que não muda é a execução, entendeu? Assim, nada do que a gente fez naquele primeiro dia, naquele primeiro ano, Naquele tem a contexto ver, lá, tem a ver com o que a gente construiu. Só a ideia. A forma como eu e o Samuel, a gente pegou o projeto, estruturou e passou a executar. Então, tanto é que o primeiro cliente que a gente teve, quando a gente falou de predição de falhas, ele falou, cara, isso é correr, isso aí, ok, é legal, mas isso aí tá longe. Me ajuda a conectar os dados da turbina em tempo real, me ajuda a analisar a performance, isso a gente não tinha nem pensado. A gente falou, cara, beleza, tá bom, eu faço, só que eu não tenho dinheiro. Aí o cara, a gente fechou o contrato de um ano, o cara antecipou metade pra gente. Falou, tá bom, cara, eu financio, toma metade, depois eu te pago mensalmente o resto. E já no modelo de assinatura, que é o que a gente queria. Então, assim, eu precisei do primeiro cara que acreditou, mas na prática, tinha outras empresas que tinham ideias similares, na época, várias outras, de empresa da própria Europa, na Espanha, em Barcelona tinha um em 2015 que tinha recebido já financiamento, fundo de governo, tinha outros dois principais concorrentes que já operavam na época. Então, assim, no final das contas, você vê que o principal é a execução, como qualquer negócio, né? Então, a ideia, logo depois que você já torna ela pública, cara, se alguém quisesse olhar e desenvolver também sozinho, estava valendo, né? tá valendo. A ideia, ela não para em pé, não é o pulo do gato que você deixa ele penteado e pronto, você está seguro o resto da vida. Isso não existe. Hoje já é diferente. Hoje a gente fez o software e ele a gente consegue escalar muito para qualquer tipo de ativo. A gente começou com a eólica, foi para solar, hidrelétrica, e tem até um equipamento que a gente monitora, que não é de renováveis, mas tem a ver também. É um equipamento que fica na cabeça de posto de petróleo. Então é 2,5 km debaixo da água. Para você, se ele der problema, se ele perde a redundância, você tem que subir, são 3 dias para subir, um dia para reparar, 3 dias para descer, e mais ou menos uns 200, 250 mil dólares por dia de equipamento parado. E a gente tinha a hipótese que o que a gente criou dava para aplicar para esse equipamento e deu certo. Então a gente fez um negócio tão escalável que dá para aplicar para Então, aproveitando a deixa, né, e a ordem cronológica da coisa, hoje, obviamente, é uma plataforma. É assim? Sim. Hoje a Dell funciona como uma plataforma, que é um sistema de softwares. Que vocês aplicam aí nessas soluções aí. Completo, de ponta a ponta. O jogo conecta dele dos dados que estão disponíveis já daquele ativo, daquele equipamento lá. Aquele equipamento tem tecnologia embarcada, transmite dados, tem sensores, etc. Me conecta ao sistema supervisório. E aí começo a usar esses dados para fornecer inteligência para o tomador de decisão, para o engenheiro que está lá cuidando daquele ativo, ter um raio-x completo da operação dele. Aí passou aonde a gente foi desenvolvendo a tecnologia embarcada da indústria. Como é que um engenheiro analisa performance do turbina eólica? A gente foi transformando isso em funcionalidades, né, e capabilidades do software. Bem legal, bem legal. Eu só não captei bem essa primeira rodada, Guilherme. Foi da aceleração, né? O primeiro momento. Ele foi aqui no Brasil ou ele foi fora do Brasil? Foi lá em dezembro de 2016. Foi. 2016. Foi lá. E aí já vai a pergunta, né? Assim, vocês são originários do Ceará, né? Então essa ideia surgiu aqui, obviamente, por toda a história que vocês nos trouxeram. Como que você via nesse momento o ambiente de aceleração aqui no Brasil? Por que não aqui no Brasil não conseguiu, assim, já gerando uma certa provocação aqui o nosso debate, assim, cara? Você não via a oportunidade aqui? Foi lá, realmente o tema lá era mais conectado com o propósito que vocês estavam ali tentando desenvolver da ideia? Você não encontrou um ambiente aqui propício para investimento? Acho que a decisão da gente foi muito simples. Era um programa, era uma chamada que era de um player, que é um dos maiores operadores de energia renovável do mundo, voltada para esse segmento que a gente atua, com um prêmio relevante, e a gente falou, pô, faz total sentido. E aí a gente não foi muito mais uma questão de o ecossistema aqui não tinha apoio para dar para a gente, né? Então foi a primeira oportunidade que fazia sentido. Então foi pro caminho que a gente fez. Legal, bacana. Legal. Quem foi esse play aí, Guilherme, na época? EDP. EDP?
E a EDP é uma das maiores empresas, né, do setor global de energia, né? Empresa portuguesa, inclusive, não é isso? Ela tinha capital aberto aqui no Brasil, hoje não tem mais. Legal. E hoje, cara, como é que tá a Delphos? Como é que hoje, a Delphos hoje tem um escritório em Barcelona, como é que ela está estruturada, mantém um escritório no Ceará, quais são os projetos que hoje vocês trabalham? Hoje já tem toda uma plataforma de solução, de serviço, como é que está hoje os negócios da Delphos? Hoje, a gente monitora cerca de 20% das eólicas no Brasil. Em termos de capacidade instalada, a gente monitora uns 10 a 11 gigas, no princípio. Então, assim, é uma quantidade grande de energia, relevante, entre solar, eólica e hidrelétrica. Mas olha, bacana, desculpa te interromper, Samuel, mas assim, fala assim, hoje a gente monitora 10, 20% da eólica. O que é a eólica hoje na matriz energética do Brasil, por exemplo? Sabe que tem esse percentual? Esses meses agora vai ser praticamente geração eólica. No Nordeste, sim, em alguns dias agora, que é o segundo semestre, que é um período Período sábado mais mais tem determinados dias que 100% do consumo do Nordeste está sendo abastecido via energia. Aí 20% desse consumo ele é monitorado por vocês, Exatamente. pela Delphos, é isso? 20% dos equipamentos. Dos equipamentos. Vê se eu fiz a minha pesquisa certa aqui. Eu vi lá na AB Eólica, né? A Associação Brasileira lá, que existem aproximadamente 11 mil aerogeradores no Brasil. E a Delphos hoje monitora, trabalha em 2.500 mais ou menos. Que são os 20%. São os 20%. Então, é bem relevante já a presença de vocês dentro desse segmento de eólicas no Brasil. E eólicas tem crescido muito, né? Muitos projetos aí. Já existem uma capacidade instalada alta e tem agora o que a gente mais ouve falar assim, em noticiários, né? Que eu queria também, se vocês puderem abordar um pouco disso, são das usinas offshore, né? Que tem grandes projetos aí no Brasil, a capacidade potencial de geração de energia pode chegar até 70 gigas, se eu não me engano, pelos noticiários que eu vi. Vocês já visualizam esse mercado? Já enxergam isso como uma oportunidade também? Tem como vocês instalarem, né, essa tecnologia no mercado offshore? Com certeza. A nossa ferramenta, a nossa tecnologia, ela é aderente, a gente já estudou um pouco, a gente está sempre acompanhando, tem os parceiros que atuam isso fora do país. É um pouco diferente, a offshore ela também não é um animal só, né? Então, aqui, por exemplo, no Ceará, você tem o mar não é muito profundo, você pode andar, se você não vai ter uma profundidade muito grande, você vai ter offshore que vai ser ancorado no chão, né? no solo. Fora do país, alguns são flutuantes, então depende um pouco, mas via de regra a gente consegue monitorar qualquer uma delas. Tem. Mas ainda não temos nenhuma usina offshore sobre monitoramento. E isso, explica pra gente, assim, pro público leigo, o que é um offshore aí, Guilherme? O eólico offshore é basicamente a mesma turbina eólica que você vê quando está passando pelo litoral aqui do Ceará, só que dentro do mar, instalada dentro do mar. E aí, para ela ser instalada dentro do mar, você tem duas alternativas, né? Uma é você fazer o que eles chamam de fixação no leito do oceano. Daí você tem que construir uma base de areia, ela fica fixa mesmo, como uma estaca lá, e a turbina está lá. Ou então, nos mar mais profundo, onde a profundidade é grande, você tem uma estrutura, uma base que ela é flutuante. E aí ela fica lá boiando no mar com aquela turbina eólica. E eles chamam offshore porque é fora do litoral, né? Fora do litoral, dentro do mar. São os parques eólicos. Isso na Europa já está também avançado, principalmente no Mar Norte. Você já tem há vários anos grandes parques instalados lá, tanto fixado, né, no fundo do oceano, também flutuantes já estão entrando em operação. E aqui no Nordeste do Brasil, principalmente aqui nessa costa do Rio Grande do Norte, Ceará, você tem um potencial grande, principalmente por essas características do vento e segundo da condição do mar. Né? É um mar bem mais calmo. Se você comparar o mar do Ceará com o mar do Norte, onde o pessoal tem que lidar, é um mar que você pode acessar o ano inteiro. Não tem período de ondas gigantescas, né, de tempestades que você não consegue acessar. Então, tudo isso mostra um caminho promissor para ser instalado.
Agora, aqui no Brasil também você ainda tem muita quantidade de terra, né, disponível ainda para explorar. Então, é chamado onshore. E aí, então, vira a questão sempre da viabilidade econômica, financeira, o dia que a conta fecha em determinado momento. Que uma coisa que nem todo mundo sabe, mas o vento aqui é tão bom que o vento das usinas onshore aqui, eles geram, né, a mesma coisa que seria um offshore lá fora. Então, quando a gente fala dos fatores de capacidade, que é quanto ela gera em relação ao que ela poderia gerar, quando a gente fala do pessoal na Europa, às vezes eles acham que a gente Exagero. ou está exagerando, ou então que não está sabendo o que está falando. Aí eu sempre História de pescador. exatamente. Aí eu sempre falo assim, não, pode checar, porque eu já olho, eu já sei que o engenheiro do outro lado não está acreditando em mim, não, pode checar. Chequei, botei no Google. Aí, caramba, é mesmo, Legal. Então, Mas, Samuel, a gente te interrompeu, cara. O Henrique te fez uma pergunta a respeito, assim, do que a Delphos faz hoje no mercado, né? Exatamente. Aí você iniciou e eu te interrompi sobre a questão da capacidade. Eu queria que você falasse um pouco, assim, voltando para a Delphos, como é que está a Delphos no mercado hoje no perfeito. Brasil? Então, como o Guilherme comentou, a gente tem uma solução end-to-end. A gente tem hoje ferramentas que conseguem coletar dados de sensores industriais desde o sensor. Desse sensor, a gente tem ferramentas que agregam esses dados e mandam para a nossa nuvem. A nuvem é nossa, hospedada na Amazon, no Google, na Microsoft, mas é gerida pela gente. E quando a gente joga esses dados na nossa nuvem, a gente consegue avaliar os dados para saber se os equipamentos estão performando bem, se eles estão perto de falhar, se eles podem gerar mais energia ou não, e a gente consegue auxiliar também o proprietário a gerir uma frota muito grande. Hoje é o que a gente tem, é o que a gente consegue ajudar os nossos clientes. Incrementar a geração de energia. Legal. O bacana é que, como vocês trabalham com análise preditiva, quanto mais dados vocês geram, vai aprimorando cada vez mais o serviço de vocês, né? Então, vocês vão ficando uma empresa cada dia melhor, né? Cada projeto novo, cada turbina nova. Henrique, e o mercado hoje, Guilherme? Como é o mercado hoje de energia? E não falando somente de eólica. Mas como é que tu vê o mercado de energia renovável hoje? Brasil e até no exterior, já que vocês já estão lá. Ele é um mercado que ele está em plena ascensão. Então, assim, tanto hoje no Brasil, energia eólica, energia solar fotovoltaica, você tem uma grande demanda e cada vez mais o pessoal está entendendo, pela quantidade de ativos e usinas que você está conectando, você precisa ter uma forma mais eficiente, mais inteligente de trabalhar. Você precisa de uma ferramenta igual que a Delphos tem. Então, esse é um dos principais objetivos hoje que a gente vê. Tanto o mercado está aumentando do ponto de vista de capacidade instalada, mas também a demanda pelo nosso tipo de produto, porque é impossível você gerenciar o nível de detalhe que hoje o nosso software dá, de informação, de análise precisa, de engenharia, de tomada de decisão, de quantificação das perdas para priorização das ações. Você fazer isso no braço, com o Excel. Você consegue quando você tem 2 parques eólicos, 10 turbinas, assim, até um serviço, um engenheiro muito bom em um processo eficiente, você até conseguiria fazer alguma coisa no braço. Mas do nível de escala que as operações estão chegando, você não consegue. E aí, quando você vai na Europa ou nos Estados Unidos, essa demanda também ainda é maior, porque eles estão instalando também um ritmo acelerado, tem uma base instalada já maior, mas então o mercado está acessível. E aí tem umas novas linhas de tecnologia que em alguns mercados estão mais à frente que outros, tipo baterias, né? Armazenamento de baterias. Na Europa isso já é um ponto que está sendo utilizado com prioridade nos próximos anos. Eu acho que vale até complementar um pouco como que é o perfil hoje da geração, né? Hoje, eu vi a notícia que o Brasil tem 45 gigas de energia solar, sendo que 30 e poucos é distribuída. Significa que tem mais pessoas ou empresas gerando energia do que grandes usinas, né? E a solar hoje no mundo está muito barata. Das energias mais baratas que você tem, se você considerar toda a vida útil. Então, muita gente investiu em solar. O problema da solar é que tem que ter sol para gerar energia. Então, você tem um momento que você tem uma concentração muito grande de energia, e uma vez que você não tem energia sendo gerada. Então, isso às vezes desbalanceia. Se você tiver muita energia numa rede, por exemplo, você vai sobrecarregar a rede. Então, isso gerou um problema, está gerando um problema em alguns locais, que é momentos em que eu tenho que mandar desligar. Então,
tem que desliga o fogo essa eólica, desliga essa usina solar, porque senão você vai... Para de gerar, né? senão Para de você gerar vai... porque eu não vou conseguir. Mas você pode quebrar o grid, você pode causar danos às redes de distribuição. Então você tem que parar de gerar. E em algum momento que você precisa gerar para outra fonte, porque não tem sol. Então, por isso que lá fora a solução que tem se encontrado é você utilizar armazenamento, baterias, para fazer isso aí. Então é algo que o mercado está olhando bastante. Legal, muito bacana. Conta pra gente como vocês chegaram a Barcelona, né? Como surgiu esse momento a necessidade de se abrir um escritório em Barcelona? Foi algum negócio que vocês fecharam e aí forçou essa abertura, ou foi a questão da expansão mesmo para o mercado? Por que Barcelona? Por que Por que vocês saíram? A gente sempre tinha a ideia que esse negócio ele tinha que ir para fora do país. Para a gente aumentar a capacidade de receber investimentos, para a gente acessar também novos mercados que tem uma base instalada maior, para a gente aumentar o crescimento da empresa. Então, a gente sempre percebeu que a gente teria que fazer esse movimento. Quando a gente olhou internamente nossa tecnologia, já competia de igual para igual para os principais competidores, a gente estava ganhando licitações dos principais concorrentes, então a gente falou, cara, nível tecnológico a gente não perde para eles. Então, vamos levar o jogo para o campo deles também. E aí foi onde a gente ia analisando Europa e Estados Unidos, a gente optou por ir inicialmente para a Europa. Dentro da Europa, a gente chama a Europa de um só, mas cada país é um submercado, né? Tudo bem que energias renováveis têm uma tendência de ser um pouco mais unificado, as empresas têm investimento em vários países. E aí, dentro desses países, a gente olhou os 3 principais países. Na Europa, por exemplo, a Alemanha é o primeiro, e Espanha entre os 3. E aí, dentro do que a gente analisou da Espanha, a gente falou, cara, a gente fazer esse passo de internacionalização em termos de cultura, de mercado, para a gente transportar nossa tecnologia é mais fácil, a adaptação também da gente vai ser melhor. E aí a gente optou por ficou entre até Madrid e Barcelona. E aí, Barcelona, do ponto de vista de atração de talento, se você quiser construir um time global, trazer pessoas de outras regiões da Europa, ele é um local melhor, né? Mais atrativo. Você consegue ter gente da França que quer morar em Barcelona, de outros países que querem morar lá, então você consegue ter uma atração de talento maior lá dentro da Europa. E qual é o time da Delphos hoje? Brasil e Barcelona. Hoje a gente está falando de quantas pessoas, como é que é a estrutura? A gente tem 75 pessoas ao todo, mais ou menos 65 fica aqui no Brasil e 10 lá em Barcelona. A maior parte do time obviamente, é voltado para a tecnologia exclusivamente. Como é que é mais ou menos isso aí? Hoje, o time técnico, É isso. mais ou menos metade é tecnologia pura, né, que faz programação de uma coisa ou de outra. E a outra metade são engenheiros que têm conhecimento de energias renováveis e que faz aquela última milha ali, que conecta o dado à realidade. Foi uma coisa também que a gente observou desde o começo da Delphos. Fazer essa conexão, se você tem um dado muito perfeito, né, você consegue criar um modelo preditivo, você consegue criar uma ferramenta. Mas entender o que está acontecendo na vida real e conectar com essa parte da ciência de dados, da engenharia de dados, é o mais difícil. Metade do nosso time técnico, aproximadamente, são engenheiros que têm conhecimento de energias, ou que aprenderam com a gente, ou que já viram de mercado. Você falou aí em algumas concorrências, Guilherme, e enfrentou alguns concorrentes. Qual era a barreira, Guilherme, de entrada nesse negócio? Tinha concorrência na época que vocês iniciaram? Hoje, por exemplo, tem concorrência? Como é que é o mercado aí da Delphos? Você tem... Até isso influenciou muito a nossa estratégia de desenvolvimento do produto e da empresa também, porque o nosso produto, né, é um produto que inevitavelmente eu preciso testar e validar ele com turbinas, usinas em produção. Quem são donos dessas grandes usinas são grandes empresas. Para você conseguir entrar, né, dentro desse universo dessas empresas, você precisa de alguém que acredita muito, que confiou na gente, como foi o primeiro diretor de operações da empresa, que falou, tá, o que esses caras estão querendo fazer faz sentido, e eu acho que eles vão dar conta, vou apostar aqui. Então, porque se eu não tivesse primeiro ativo, se eu não tiver o cliente para trabalhar,
e ir evoluindo o produto e quebrando a pedra, né, dos diferentes gargalos, você não vai conseguir. Eu posso pegar uma empresa de software que fala que vai fazer um sistema de energia renovável, ele pode até vender o primeiro, mas não vai vender o segundo, o terceiro, porque vai começar a dar problema. Ele não entende da indústria específica, ele vai querer resolver o problema da tecnologia com tecnologia e sem levar em consideração o que é a problemática daquela indústria, né? E aí vai dar errado. E assim, e aí, por exemplo, já pegou vários clientes que tinham optado 2 anos atrás por desenvolver um software interno e contrataram um software house, uma empresa de software, ele disse que tinha algumas aplicações para a indústria eólica. Depois de 2 anos, o cara falou, não, a gente resolveu descontinuar lá porque não usar, os indicadores não eram confiáveis, e aí foi com a solução com a Delphos. Então, hoje, assim, eu tenho ainda concorrentes que são o que a gente chama de soluções que são parciais, que em algum ponto ou outro eles podem concorrer, né? O cara acha que um dashboard de BI ou alguma coisa específica para consolidar indicadores. Mas quando você entra no nível, quais dessas soluções tem realmente engenharia embarcada nela, né? Indicadores que são baseados nas normas internacionais de certificação de energia eólica, de análise de KPIs específicos de uma produção de energia solar. E isso é feito em tempo real, conectando dados diretos da usina, pegando informação de radiância do sol, conseguindo consolidar isso e mostrar um indicador para cada diretor de empresa ou um CEO do grande grupo de energia está recebendo isso, confia nisso, aí que está a barreira. Aí a barreira é alta. Aí é onde você começa. Então, hoje a gente já está na posição que hoje a gente tem essa experiência, esse track record, e aí foi onde a gente viu que, dentro do universo global, a Delphos e mais 2, 3 empresas no mundo que tem esse patamar de operar nesse universo. Tudo bem que esses 2, 3 concorrentes que a gente tem são 10 vezes maiores que a gente, mas a nível de tecnologia a gente estava competindo de igual para igual. E também tinha algumas coisas já novas que a gente já estava desenvolvendo, a parte de predição de falhas, que estava mais avançado. Então, a gente tinha já uma posição de ser combatente, né? De tentar entrar e começar a ganhar mercado desses concorrentes e aproveitar a expansão do mercado, porque o mercado está crescendo 20% ao ano. Então, no final das contas, sempre vão ter novos players entrando e a gente tem capacidade de abocanhar isso. Então, essa é a grande nossa visão e leitura do mercado. Fala um pouco assim, quais são os clientes, os nomes dos clientes de Você vocês? olha grandes operadoras, né, de usina, então você pegar uma Aura, né, um grande operador de energia eólica, antes era Votorantim Energia, do Aura. Você tem eólicas mais embolsantes da Serra, você tem a CPFL. Então, são tipicamente grandes produtores e operários de energia. Tem usinas em solar, já é um perfil que já pulveriza mais, muito fundos de investimento. Né, com os nossos primeiros clientes de energia, Proton Energia, eles tinham 4 usinas, 30 megawatts cada uma, 120 megawatts. Depois a gente tem usinas de 400 megawatts, com o pessoal do Pátria, um fundo de investimento grande. Então, assim, você vai ter no mix. Tem empresas de geração distribuída também, hoje, que a gente tem empresas que estão tendo um portfólio de 40, 50, 60 usinas de 2, 3 megas, e aí já faz sentido dentro da nossa arquitetura, porque o cara precisa ter uma visão global, né, daquele ativo, daquele investimento. Mas é sempre isso, é um negócio B2B Enterprise, né? Então, negócio para empresas que têm um perfil mais corporativo de consolidação. Acho que, em resumo, aí a gente tem entre os clientes utilities, né, que são grandes geradores de energia, e empresas que são de portfólio de fundos. Mais ou menos isso aí são os dois principais perfis. Sempre vocês estão trazendo um exemplo, que foi de onde se originou a empresa, o mercado de energia eólica e, a posterior, surgiu a solar. Vocês enxergam outras formas de geração de energia para implantar o negócio? A gente já foi para hidroelétrica e bateria. Bateria de energia é o produto que a gente vai lançar esse ano. E aí, inicialmente, a demanda maior vai ser no mercado europeu, porque isso já está acontecendo lá.
Mas como é que é como é essa coisa da bateria? Como é que funciona? Tipicamente assim, como o senhor estava explicando, né, da produção de energia renovável, ela oscila, né? Então, você tem, por exemplo, energia solar, você tem um pico durante o período de luz e dia, depois à noite você não tem nenhuma produção. Imagina isso em escala dentro de um país, de uma região, né? Você vai ter uma oscilação muito grande entre a oferta de energia no período de sol versus a demanda. Então, você vai ter talvez um aumento de oferta no período meio-dia. À noite, quando também o pessoal precisa ir para casa, ligar ar-condicionado, consumir, você tem pouca energia. Isso impacta em duas formas. Nos mercados que têm energia, a precificação da energia que ela é mais livre, né? Então, você tem preços horários, ou a tarifa é variável, quase igual uma bolsa, né? À noite, o preço pode estar muito caro, porque você não tem muita produção. Então, você usa a bateria para suavizar esse gap entre produção versus consumo. Então, se eu tenho muita produção excedente no período de luz, no meio-dia, e com o sistema híbrido de bateria, você armazena esses grandes containers de bateria, que tem uma produção de vários megawatt-hora de energia, e começa a soltar essa energia no período onde você não tem produção, à noite. Que fica ali no mesmo campo de onde está instalada a estrutura Exatamente. solar. E até para ilustrar, na Espanha, em abril, a gente teve alguns dias que você teve a energia saindo de 30 para zero. Então, imagina, chega a determinado momento que o valor da energia vai a 0 euros por megawatt-hora. Então, cara, todo aquele investimento que você fez não vai ter retorno, e é exatamente no momento em que tem sol. E esse mês, considerando esse mês de julho agora, o mês inteiro, você teve momentos de energia precificada a zero, momentos de energia quase a 100 euros por megawatt-hora. Então, quem tem bancos de bateria consegue comprar energia quando o preço está perto de zero e vender quando o preço está mais alto. E com isso ele acaba estabilizando o preço da energia para todo mundo. Aí um dos benefícios é esse, né, de você regular um pouco os horários entre produção e consumo. E o outro entra um pouco no tema que o Samuel estava falando, da instabilidade que, às vezes, a produção de energia renovável pode gerar na rede de transmissão e distribuição. Porque em alguns momentos você não tem como escoar toda aquela energia. E aí isso gera gargalos que impacta, né, e gera os curtailments, né? O apagão que a gente teve ano passado, não sei se vocês se lembram, foi por conta de excesso de energia. Cara, eu queria, assim, vir um pouco agora, a gente já falou, digamos assim, da Delphos para o mercado, né? Estava falando do mercado em si. Eu queria falar um pouco de vocês na perspectiva interna da Delphos. Como é lidar com todas essas pessoas, com todos esses engenheiros, com todo esse time de tecnologia aí, Samuel? Como é o dia a dia de vocês com o time? Quem lidera o time? São vocês dois? Abaixo de vocês dois tem outras lideranças? Como é que funciona o interno de vocês? A gente, assim, tem pessoas que estão com a gente desde o começo, né? Desde o, sei lá, teve um que a gente voltou, estava indo para Portugal e ele veio pedir estágio, que era do ITA, né, o Gustavo. E tem várias pessoas que estão com a gente desde o começo. Então, a gente acabou formando uma cultura de empresa e esses são os líderes que estão multiplicando isso. Então, hoje, falando do ponto de vista de tecnologia, existem pessoas que conseguem manter bem a liderança e eu atuo mais pontualmente ou quando é uma coisa mais estrutural, uma arquitetura, alguma coisa mais estrutural mesmo, e aí eu atuo com eles e acompanhando semanalmente os indicadores. Mas, assim, a gente sempre gostou de estar próximo, né? E a gente sempre valorizou muito a cultura da empresa. Então, tem sido um desafio propagar isso aí com um time bem maior do que o que a gente tinha antes. Qual é a cultura aí, né? Qual é a cultura de vocês? Os valores, assim. A gente tem uma cultura, a gente preza muito pela transparência na comunicação entre todo mundo, até das ideias, das objeções e do que a gente quer alcançar de resultado. É outro ponto que a gente sempre reforça com todo o time. A gente fala, cara, independente do relacionamento entre colaborador e empresa, se ele vai durar muito ou não, uma das coisas que a gente quer ter é sempre relacionamento de longo prazo. Enquanto você estiver na Dell, ótimo. Mas se você estiver fora também, a gente quer manter essa relação de mercado, de torcer pelo seu sucesso, de
ir para frente. Para isso, tudo tem que ter uma base de transparência. E o terceiro, eu acho que é o ponto do resultado mesmo. Assim, a gente tem o Samuel às vezes brinca, né? Principalmente tecnologia, às vezes, pô, mas isso aí não dá para fazer, é impossível. Você pode falar que é impossível porque o ser humano mandou um foguete para a Lua com a inteligência de uma calculadora, né? Com a capacidade de estação da calculadora. Então, tu não pode falar para mim que é. Você pode falar, vai demorar, vai destacar, tem várias coisas. Então, mas essa cultura, né? Esse espírito De de... dono também, assim, é algo que a gente valoriza muito, né? Todo mundo, a gente gosta quando as pessoas, cara, tem um problema, tenta resolver, pega o boi pelo chifre e vai até o final. E a gente valoriza isso e a gente também faz isso, né? Executa. Então, Vocês são jovens, né? A empresa de vocês também é composta por mais jovens, a galera é mais jovem aí, próximo. tem o Mais ou diretor menos. financeiro, ou o diretor comercial, que é um pouco mais velho, e depois eu sou mais velho, né? De 40 anos. E a gente gosta de formar muitas pessoas internamente. A gente sempre pegou muitas pessoas que começaram, talvez, primeira experiência profissional, às vezes, os últimos anos de formação no curso de engenharia de energias renováveis, a gente foi formando, e a gente gosta muito disso. E tem pessoas, por exemplo, nosso diretor comercial, a gente tem 4 anos, ele já veio com uma bagagem maior do mercado de energia renovável, mas está com a gente. Assim, hoje, quando eu olho também para o time, a maior parte do nosso time tem vários anos que estão operando com a gente. Né? E, assim, esse ponto de formar a gente, né? A gente viu, acho que há uns 2 anos, a gente percebeu que estávamos formando pessoas e aumentando o endo dessas pessoas. Né? As pessoas trabalhavam com TI, numa fábrica, o cara ia, enfim, mexia, trocava cabo, alguma coisa assim. Mas o cara tinha uma capacidade imensa. Então a gente trouxe e mostrou que o mundo é maior do que isso. Então hoje o cara domina várias nuvens, ele consegue falar de igual para igual com pessoas de qualquer lugar. Assim, a gente sempre, cara, uma das coisas que a gente sempre olhava era a capacidade de talento que a gente tem aqui, né? E às vezes E tem muito, Guilherme. Vocês identificaram? Tanto que a gente não comentou, mas a empresa tem 3 sedes. Barcelona, que hoje é a matriz da empresa, tem Fortaleza e tem Cascavel. E a gente tem um escritório em Cascavel porque a gente começou uma parceria com uma escola profissionalizante lá. Legal. Com dois estagiários. A gente agora são 5 estagiários. E a gente está vendo que são meninos muito capazes, alguns com várias dificuldades mais financeiras. E assim, a gente vê que dando oportunidade eles. a gente tem um dos nossos líderes da área de dashboard, né, de front-end. Ele é de Cascavel, mora lá e também ajuda a gente a liderar esse processo, que é onde a gente, assim, qual é a alternativa no mundo de tecnologia que esse menino, né, que é capaz lá ia ter, entendeu? Ele vai trabalhar com o quê? Então, quando você abre, a gente olha também a parte de tecnologia, hoje, cara, não tem fronteira. Exato. Então, o cara está trabalhando remoto aqui, ele pode, às vezes, conseguir uma oportunidade de trabalhar fora do país, estando lá em Cascavel, entendeu? Então, a gente olha também um pouco do que a gente acredita, que tem muita capacidade, muita coisa que a gente pode contribuir aqui e mão de obra. E ver um ciclo virtuoso, porque o menino da escola vê o outro que está trabalhando na empresa, e aí Então a gente começou esse projeto, é algo que a gente tem investido bastante tempo e é algo que a gente quer continuar. Legal. A Delphos é uma empresa muito nova, mas que claramente está crescendo muito rápido também. Guilherme, me corrija se eu estiver errado. E me parece que a grande dor, não só da Delphos, mas de todas da grande parte das empresas, é a questão da formação de time e da gestão de time. É a dor de vocês, como empreendedor também, vocês têm essa dificuldade de formação, apesar do que vocês estão dizendo aqui, que existem muitos talentos, mas gerir, formar Guilherme e Samuel é algo que, para o empreendedor, é sempre difícil? Sempre é difícil. Principalmente a gestão, né? Você vai crescendo muito e aí você vai crescendo em ritmo acelerado. É natural que, às vezes, você começa a se distanciar um pouco das novas pessoas que estão entrando num ritmo rápido. E aquelas pessoas que estavam com a gente numa salinha, sem janela, você trabalhando todo dia lá, você está muito mais alinhado, né? Do ponto de vista de cultura, se tem algum problema acontecendo. Quando você começa a entrar muita gente. Às vezes uma pessoa entra na empresa, você conheceu só 4 meses depois que ela entrou. Começa a ter um distanciamento. E aí você tem que fazer
ter um termômetro ainda duas lideranças, né, se elas estão conseguindo replicar os valores e se a empresa como um todo está tendo essa leitura. E aí, para a gente, é um aprendizado constante também, como a gente também, muitas vezes, a nossa, pelo menos no meu caso, é a primeira vez que, eventualmente, tem muitas primeiras experiências, né, em alguns momentos. A primeira vez que eu estou com uma empresa de 80 pessoas, de 100 pessoas, né? Eu nunca geri uma área no departamento, não trabalhei no multinacional que tinha 100 pessoas no departamento. Então, você está tendo que aprender isso e preencher esses gaps, em tempo real, né? Trocar o pneu do carro com o coelhinho dando. A gente acabou se especializando nisso aí, trocar o pneu do carro e o pneu dando. Então, com cada ali. E uma coisa também que vocês são startups? Sim, e essa mentalidade de startup é um negócio que a gente tem que manter sempre. Esse dinamismo é uma coisa que a gente vê que, às vezes, o que o mercado lá fora está praticando, que é a melhor estrutura organizacional, às vezes ela não é. Ela não vai ser mais eficiente, ela não vai ser a que vai entregar valor mais rápido para o teu cliente. E, às vezes, você tem que bolar com a melhor estrutura para você, considerando o perfil de colaborador que você tem. Então, tem esse dinamismo, né? A gente está disposto a errar e a acertar. E assim, à medida que vocês vão crescendo, a estrutura vai aumentando, como vocês mesmos já trouxeram aqui, e os desafios vão mudando para vocês que são os fundadores, né? Estão assumindo papéis cada vez maiores, né? Então tem que começar a trabalhar mais processo, estruturar a área. Que momento que vocês estão hoje? Assim, eu imagino que no início vocês trabalharam muito com o desenvolvimento de produto, andando no mercado, visitando cliente, trabalhando na ideia. E que momento vocês estão hoje? Assim, você como CEO, Guilherme, você como CTO, vocês estão assim, exercendo um papel muito ainda de expandir mercado, de ajudar a empresa a expandir mercado, ou o tempo é mais destinado à gestão da empresa, estruturação? Como é que está hoje o dia a dia de vocês? Como é que está essa divisão? A quantidade de pratos que a gente tem que gerar não diminuiu, só fez aumentar. Só aumentou, né? imagina. Só fez aumentar. Imagina. Então, hoje está bem dividido. Hoje, assim, ainda mais indo agora para a Europa, a gente tem dedicado boa parte do tempo. Quando, em janeiro, éramos eu e o Guilherme no escritório. Então, a gente teve que ir contra toda a vontade que a gente tinha de sair batendo na porta de cliente, sair vendendo. A gente teve que segurar a onda e, não, vamos estruturar um time. A gente passou 2 meses fazendo recrutamento, estruturando o time, até que a gente estruturou um time excelente e agora a gente dá apoio para esse time. Agora eu estou voltando para cá, mas especificamente estou voltando para os olhos para cá, para o Brasil, para trabalhar com um pouco mais dos processos. É mais difícil vender para gringo ou para brasileiro, Guilherme? Cara, o brasileiro tem um nível de técnico, um nível de engenharia, assim, o pessoal gosta muito de ir no detalhe. A gente tem um nível de engenharia aqui no Brasil, detalhes de parque eólico, desenho solar. Eu até comentei no reunião que eu tive com os nossos clientes, eu falei, cara, uma das coisas que você viu, tanto no processo comercial, às vezes lá não fazem perguntas que fazem constantemente aqui. Como você calcula esse indicador? Não, eu posso fazer isso. Às vezes aqui você tem que lidar muito com a dinâmica do cara. Não, eu consigo fazer isso sozinho. Não preciso desses caras. Lá já tem uma dinâmica um pouco diferente, porque o cara sabe o custo da hora. Assim, o custo da hora dedicada de trabalho, ele é alto. E aí você começa até o gargalo, o cara fala, pô, peraí, tu tá gastando tempo com essa atividade sem muito caro. Eu vou contratar uma ferramenta que vai começar esse trabalho, etc. O cara sabe que ele não vai poder contratar 2 ou 3 pessoas para executar uma função, porque, primeiro, é muito caro, segundo, é melhor ter ferramentas no mercado. Só tem um ponto também que a gente observou em algumas empresas que lá eles confiam muito no fabricante ou no mantenedor, que é quem dá a manutenção, né? E aqui, quando eu vi isso primeiro, eu falei, cara, não é possível que ninguém levar um carro no mecânico. Porque você leva o carro no mecânico, você fica, será que é isso mesmo? Será que não é? E lá eles confiam muito, aqui a gente não confia tanto. Então tem um pouco desse desafio aqui. Acho que a gente tem que se provar mais, tem que mostrar as coisas. Mas aí, no final das contas, as primeiras, eu vejo assim, desde o ano passado, você falou de evolução, né? Hoje eu estou preocupado com coisas diferentes que era em 2017, quando a gente começou. Sim, não, porque a gente meio que enxergou a nossa ida para a Europa como se a gente estivesse começando a empresa do zero. Qual é a vantagem que a gente tem? É a bagagem de construir da empresa até aqui, já tem um produto que a gente sabe que funciona, credenciais, etc. Então você vai com outra velocidade. Mais argumentos na venda.
Então a gente já sabia, né? A gente sabe como é que fazia isso. A gente já tinha ido lá para fora várias vezes, já tinha feito dever de casa. Mas a nossa mentalidade cara, estamos começando do zero aqui e fazer um trabalho de formiguinha. Então hoje a gente ainda se divide. Na minha agenda, se você pega na semana, tem reuniões comerciais com o time de lá, o Samuel também, a gente fazendo um trabalho. Eu contratei um cara de vendas lá, e aí como a gente às vezes não tinha o suporte técnico ainda que soubesse falar inglês ou espanhol, eu fazia o papel de suporte técnico, eu entrava lá para ajudar o cara de vendas que tinha acabado de entrar para vender tecnicamente a solução. Então, no final, você ainda continua com esses vários pratos, né, tendo que navegar todo o espectro. E aí, em algum momento também, você tem que lidar com coisas mais complexas. O investidor te manda uma informação, né? Ou manda uma análise de um concorrente de mercado. Então, você tem que ter a capacidade também de desde fazer o trabalho, né, mais operacional, mas um trabalho também mais estratégico. Alô, investidor. Aí, Guilherme, hoje, a Delfos, quem são os sócios da Delfos? Não, eu e o Samuel, a gente é quem toca a empresa, nós somos o sócio majoritário da operação, e a gente tem fundos de investimento. Como dentro do modelo de startup, você realiza rodadas de investimento de fundação. Tipicamente, essas rodadas, às vezes, têm nomes, né? O Seed, ou uma rodada Angel, uma rodada Seed, Pre-Seed, Séries A, Séries B, Séries C. A gente já realizou 3 rodadas de investimento, a gente realizou o último em outubro, e a gente tem outros investidores, sempre investidores institucionais. A gente não tem nenhum investidor. Ali há um acerto de investimento e, obviamente, de um retorno. São fundos de investimento profissional, né, de capital de risco, venture capital, que investem em empresas voltadas para determinado perfil, depende da tese do fundo. Mas em termos societários, são vocês. Eles também estão... Não, eles também são sócios, mas hoje quem toca a operação é o Samuel. E é assim. Perfeito. Vai, Henrique. Bem, primeiro, parabéns aí, que bela história aí que a gente já tem. Tenho certeza que a Delfos vai dar muito orgulho ainda para toda a nossa sociedade cearense, né? Digamos assim. A gente fica muito orgulhoso de ver a empresa de vocês crescer da forma que está crescendo, né? Então, eu acho que a gente já explorou bem esse mercado. Eu queria fazer uma pergunta a vocês se tem algo a mais que vocês queiram acrescentar do que foi dito aqui em relação ao negócio, em relação ao mercado, que talvez a gente não tenha perguntado. Tem alguma coisa que vocês acham que pode ser acrescentado para a gente? Por exemplo, aproveitando a deixa do Henrique, essa coisa tá muito em voga, muito falada, né, da inteligência artificial. Para vocês aí, como é que isso repercute? Essa é a parte integrante do nosso produto. Já é uma realidade. Já nasceu usando inteligência artificial. Já. Agora, com LLMs, a gente tem várias possibilidades que dá para... É o que o ChatGPT utiliza, esse tipo de inteligência artificial generativa, que você conversa e você enche ela de dados e ela, de repente, começa a entender informações, né? Tem várias possibilidades para a gente, mas a gente entende que dá para aplicar muito mais coisa antes de chegar lá. Dentro do guarda-chuva de inteligência artificial, você tem diversas aplicações. E aí tem um processo também de você separar, né, que que tipo de aplicação desse guarda-chuva você está usando. Então, por exemplo, nossos modelos tipos, você tem análises e algoritmos de machine learning que são aplicados para determinados tipos de files. Você não precisa aplicar isso para tudo da nossa plataforma. Quando você entra o pessoal associou muito recentemente, a inteligência artificial voltou a entrar na crista da onda, atrelado ao ChatGPT, esses modelos de linguagem que o Samuel estava explicando. As aplicações para isso, para a indústria de energia, tem, mas você tem que levar em consideração como é que é a aplicação na prática, que nível de assertividade você vai ter. Então, assim, com certeza isso vai mudar o jogo nos próximos anos. A gente está olhando isso e várias outras empresas estão vendo. Mas hoje, no curto prazo, você tem que ver exatamente aonde você vai aplicar. Porque, muitas vezes, a tecnologia, você com vontade de aplicar, tem de mais novo, mas não é o mais efetivo. Cara, você não precisa utilizar isso. Você pode fazer só uma abordagem estatística básica que já atende, né? Já atende e já vai gerar o resultado. Então, também tem isso que tem que separar e levar em consideração. Mas é algo que
não só na nossa indústria, mas em todas as outras indústrias, como quando você vai tendo uma capacidade de tecnologia e integração, você vai ter aplicações diferentes, sempre levando em consideração o que é efetivo ou não para a resolução do problema. E o modo não renovável? Vocês enxergam? A gente olha sempre o nosso core, a nossa tese da nossa empresa e o nosso foco do mercado é em renováveis. Tem diferentes aplicações de descarbonização, por exemplo, que a gente aplica, que está atrelado a alguns subprodutos que a gente tem, mas sempre é com o objetivo de gerar um impacto positivo em acelerar a transição energética, né? A transição, esse movimento de redução de emissões de carbono através da geração mais eficiente de energia renovável. E o que a gente olha, cara, o nosso principal, quando a gente vê cada usina dessa rodando, solar, eólica, a gente passa que às vezes vê uma parada, né? A gente fala, pô, dá para ser mais eficiente, tem espaço. Muitas vezes são coisas que você não consegue controlar, que são falhas mecânicas que você não consegue controlar, mas cara, se eu conseguir reduzir, otimizar em 2, 3, 4, 5%, você está adicionando capacidade gratuita ali dentro daquele investimento que já foi feito, com aquele ativo que já está operando. Então, a gente tem muito espaço e é isso que a gente começa a aportar dessa forma. E é um pouco essa nossa visão hoje. Surgiu uma curiosidade aqui. Quando vocês negociam com o cliente, existe alguma meta de ganho de produtividade? Não existe. Paga uma assinatura de software. Esses ganhos, né, isso tudo já é uma construção de cases que a gente tem as credenciais e as referências. Então, hoje, comprovadamente, o nosso software consegue identificar determinados tipos de falhas, consegue ajudar o cliente a otimizar X horas no trabalho dele de gestão, né, de coleta de dados, consegue identificar os desvios de performance e quantificar eles para que você consiga priorizar, consiga detectar desvios de performance que o fabricante não está te informando, que a máquina não está performando como deveria, e isso ao longo, às vezes, 1%, 0,5% de performance no mês. Se você atrela isso para o modelo de financeiro do investimento que é de 20, 30 anos, são dezenas de milhões, às vezes isso chega a ser 20% do retorno dele. Tem que botar no contrato um percentual aí, né? Mas é isso. Próximas bandeiras. Vamos levar a bandeira do Ceará para que países depois de Barcelona? Acho que a Europa, pelo que vocês trouxeram, ainda é um mercado bastante grande a ser explorado. Mas o que vocês enxergam assim no longo prazo? Próximos locais, assim, próximas... Pensa em Estados Unidos, pensa... Isso no futuro, mas na Europa a gente já está olhando muito para o leste europeu. Até a Grécia, um pouco, até a Turquia também. Tem mercados que estão crescendo de forma acelerada. E daqui a uns 2 anos, mais ou menos, assim, a Europa tem esses mercados mais entrincheirados, né? Assim, dá para a gente atuar globalmente, aí tem ações específicas que a gente consegue expandir em cada um dos mercados. Estados Unidos é um caminho natural, isso o falou aí com os 2 anos, mas a gente precisa hoje ganhar atração internacional. Então, assim, adianta também que assumir o mercado americano, dizer que solar precisa ter umas credenciais de acesso. Perfeito. Então, é um pouco essa nossa visão. E aí, paralelo aqui, Brasil e América Latina, e aqui na América Latina tem 2 principais mercados, são os principais mercados Chile, depois tem alguns outros mercados que estão começando mais forte, que é a Colômbia, Brasil, 90%. Bom, cara, assim, muito boa a conversa. Só digo uma coisa, quando eu for montar minha usina eólica, vocês vão ser convidados para fazer todo o trabalho de Por mim, eu sou muito curioso, principalmente em um tema, né, que a gente fez um estudo, antes de bater um papo com vocês aqui, mas por mim eu conversaria mais para poder entender cada vez mais. Mas a gente precisa caminhar para o nosso final e a gente vai para o bate-bola. Mas antes de a gente ir para o bate-bola, Samuel, Guilherme, o Henrique fez uma pergunta, né, sobre o aspecto da Delphi, sobre o aspecto técnico, né? A gente não abordou algo que vocês entendam que deveria ser falado. Por favor, fiquem à vontade aí, porque na hora eu entrei com a pergunta da inteligência artificial. Acho que a gente cobriu bem todos os pontos. Tranquilo? Então, vamos para o bate-bola. Vai, Henrique. Bate-bola final. Agora vamos sair um pouco, né, do tema mais técnico, mais de mercado.
mais curiosidades para a gente caminhar aqui para o final. Vocês estão morando em Barcelona há mais ou menos 6 meses, 8 meses, 9 meses, né? O que de ensinamento profissional, assim, pessoal, vocês extraem dessa experiência lá? Até aqui, viver lá, trabalhar lá, o que vocês podem... Profissionalmente é diferente. Acho que a gente está mais... Desculpa, Samuel, tu é casado. Sou. Então tá lá morando com a família lá e tal. Pronto, aí, desculpa, continua. Não, perfeito. Profissionalmente é diferente, a gente vê que é difícil pouco a gente se adaptar. Eu lembro que ano passado a gente estava na rodada do Investimento e estava numa conversa com um advogado, dia 20 de julho. Aí ele falou, a gente tem que resolver esse negócio aqui, tem que resolver até o dia 29, porque eu vou sair de férias, eu só volto em setembro. Como é, pai? Oi? Como é? Não, eu só volto a agosto, eu tô de férias. Cara, e aí? Eu, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Mas isso é uma coisa que ainda estou me acostumando com essa... É cultural, da Europa como um todo. Aí... Tu já foi dominando a língua, Samuel? Não. Eu entendo bem, mas falando, sem português muito feio, eu prefiro falar em inglês. E agora, pessoal, uma coisa que eu reparei também é que você acaba ficando mais, no meu caso, a gente acaba ficando mais próximo ali com os filhos. Sim, não tem babá, não tem nada, e a gente acaba fazendo mais programas. E a cidade também é mais preparada para você fazer programas com família, com filhos. Então, acho que foram as duas coisas que eu reparei. E você, Guilherme? Cara, muito nessa linha, eu acho. Essa cultura de trabalho, também, minha esposa era 2 filhos também. Cultura de trabalho, eu acho que a gente aqui no Brasil é um pouco mais alinhado com os americanos, né? O perfil, assim, de trabalho, tem horas, precisar, já o europeu, ele tem uma tendência maior de querer dividir, né, o tempo pessoal versus trabalho, ele quer traçar uma linha, então, bom, horário fora do trabalho, horário fora do trabalho, dia de folga, dia de folga, você querer regular mais isso, culturalmente, mas, assim, são coisas que você vai aprendendo a trabalhar. Às vezes ele é mais focado também no horário que ele tem para trabalhar, ele senta ali, quer fazer a atividade dele, né? Então tem esse meio de campo. Mas eu acho que também o que eu achei mais interessante também foi a mudança da percepção por parte tanto das empresas, potenciais clientes nossos, quanto possíveis investidores futuros da gente. O fato da gente ter posicionamento de estar lá. E o Samuel são as mesmas pessoas que estavam aqui há um ano atrás tocando a empresa. O fato de a gente estar lá, de ter tido a decisão de estar lá presencialmente, tocando a empresa, e a empresa já está executando esse plano de crescimento lá fora, ficou muito mais atrativo para outros investidores. E isso também foi um dos grandes aprendizados que a gente teve, né? De saber que a gente consegue, né, construir uma tecnologia aqui, levar para fora, expandir e ter aderência. Eu acho que isso... E aí o lado da família é isso. Você acaba tendo que planejar mais seu dia, organizar as atividades para encaixar, porque no final das contas você tem que ser autossuficiente quase naquele teu núcleo familiar, né? Os horários de escola, de sair, de final de semana, de pensar como é que se divide, essas coisas. Mas é um aprendizado bom. E os filhos, cara? Os filhos. E aí? Qual é a questão? Tem 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 2 anos. Então, se adaptaram bem. Pensa num menino bonito, viu? Esse rapaz. Se adaptaram bem? Se adaptaram bem. Puxou a quem esse filho? Pai, né? Faleceu, mas a família toda fala então, assim, rapaz, a cara não tem nada a ver. Antes deixar a mulher dele escutar aí o pai. Vai pegar. Eu Sim, cara. tenho um menino de 3 e uma menina de 1 ano e eles também estão se adaptando bem. E é curioso que quando meu filho chegou lá, a aula era em espanhol, ele não sabia nada de espanhol, ele mal sabia falar português, né? E a melhor amiga dele era uma japonesa, que também não sabia falar. E eles se entendiam lá. A criança, né, cara? Nessa idade aí, Sobe rápido, né? se entendem rápido, né?
Cara, e assim, Samuel, o que tu gosta de fazer aí, cara, além da Delphos, além da tecnologia, Isso é cara? difícil, Fala né? um pouco assim da tua pessoa, assim, Falo pra mim, um hobby, música, gosta enfim. Aqueles 30 minutos que você não está trabalhando no dia, não está É. dormindo, né? Não está cuidando da família. O pior é que, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, gosto muito de ler, então eu busco sempre... Mas é a lendo leitura alguma coisa. técnica Não, aí é leitura variada. variada. Pois fala aí um livro aí, Samuel, Cara, pra galera. eu teve um ano que eu li praticamente todos os livros do Isaac Asimov, não sei se vocês conhecem. Foi o cara da ficção científica que é fantástico, né? Muito bons livros dele. E de um inglês que ele contava a história das invasões dos dinamarqueses na Inglaterra. Cara, fantástico. São 16 livros, eu devorei eles. Então, eu gosto de ler, eu gosto de trabalhar, né? Assim, lá a gente busca sempre ir pra praia, tá, ao ar livre. Não, mas peraí, eu quero pegar essa trilogia aí, qual é o nome do autor? Isaac? Isaac Asimov. Ele fez Fundação, o livro mais conhecido dele. Esse é o de ficção científica, mas o outro vale muito a pena, é do Bernard Cromwell, As Que é o Crônicas inglês, Saxãs. você É o falou. inglês. Muito Crônicas legal. Saxãs. Muito legal. Vale a pena ler. Você, Guilherme. Cara, eu gosto de acompanhar muita coisa de esporte, né? E aí, às vezes, diverso, né? Tipo, eu gosto de acompanhar futebol, mas não sou super fã de futebol. Mas eu gosto muitas vezes de olhar biografia da trajetória de grandes caras de sucesso, né? E aí, aquela série do Michael Jordan, lá, a última dança, né? Isso aí, depois você vai vendo os detalhes específicos dos outros caras, como é que era a relação, o que esses caras faziam para treinar. Eu gosto muito, tem horas que quando eu vejo no tempo livre eu entro no YouTube para ver um tema desse, aí já estou pulando de 2, 3 vídeos e eu chego. Você entra no portal, não Você consegue entra no mais portal sair. e vai, então eu gosto muito de ver essas coisas de biografia, de atleta, né? Como é que o cara fazia, como é que era a dedicação, eu gosto, que eu linko com performance. E aí eu gosto de correr, tenho feito pouco para ver o impacto no mas é isso, e ficar com a família também, assim, eu acho que aproveitar muito com os filhos, né, essa fase de crescimento, tudo, então, o dia é mal dividido assim, né, então, final de semana é mergulhado com os filhos, tentar botar eles para dormir cedo, né, para sobrar um tempinho, Poder sobrar um tempinho para tomar um vinho com a patroa, né? para ficar mais tranquilo, e aí no resto tem que organizando aí. Maravilha. Henrique, assim, Samuel, para mim, legado é diferente de herança, né? Herança, para mim, tem algo voltado mais para o material. Você formou ali um patrimônio e deixa como herança pelos teus herdeiros. Mas como legado, quer deixar para herdeiros, para tua empresa, o mundo. Eu acho que, assim, acaba sendo a mesma coisa, né? Muito do que eu aprendi com meu pai, com meu avô, de você sempre o melhor com os outros, né? Naquela regra de ouro, fazer com os outros como você gostaria de ser, fosse feito com você. E agir localmente. Então, esse projeto de Cascavel que a gente comentou é algo que a gente vê que tem um impacto positivo nas pessoas. E o que eu quero deixar de legado para os meus filhos é que eles apliquem isso na vida dele, e se eu puder influenciar outras pessoas, seja na empresa ou amigos, enfim, é isso. É você não esperar ninguém, você agir localmente e tentar melhorar a vida de cada pessoa, que seja com um bom dia ou, né, sei lá, sendo mais simpático. Às vezes o pessoal fala, cara, mas o espanhol é meio seco. Eu não tive esse problema. Eu também estou sempre sorrindo, a pessoa às vezes fecha a cara, eu sorrio porque, assim, é você tentar agir dessa forma. Eu acho que é isso que eu quero deixar para os meus filhos e para as pessoas com quem eu vou interagir. O bem e a leveza. É isso aí. E tu, Guilherme? Cara, eu acho que tem muito disso que o Samuel falou, né? Algumas contas, até por osmose, você acaba pegando muito na filosofia. Mas o que eu vejo muito é a capacidade de sair da zona de conforto ou do que você achava que era o esperado para você, né? Então, eu vejo, cara, tantos talentos que a gente tem aqui no Ceará, de potencial, por que não você não pode ousar fazer um negócio fora, né? Por que não você não pode criar um negócio maior do que o Cascavel, do que o Ceará, do que ir para outras regiões do Brasil? Então, acho que
se a gente puder, né, mostrar para as pessoas, e a tecnologia hoje eliminou várias barreiras que tinham antigamente. É, é, eu lembro que quando eu fui fazer o primeiro programa de trainee em 2015, né, quando eu fiz o programa de trainee, não, 15 não, 2010. Eu fiz o programa de trainee, né? Aí quando eu estava lá no processo seletivo, conversando com os outros candidatos, o cara perguntava de onde é que eu era, eu falava, o que você veio fazer aqui? Oxe, eu aqui fazendo o mesmo programa seletivo que você, entendeu? Mas eu vejo isso, que as pessoas estão acostumadas a olhar que as oportunidades dela estão só no que próximo, onde ela consegue chegar a pé ou de carro. Eu acho que hoje o mundo não tem mais barreiras. E a gente tem total capacidade intelectual de fazer coisas novas, trilhar novos caminhos, etc. Então, eu vejo também as pessoas viver o máximo potencial delas, né? Acho muito interessante. Eu gosto muito disso, de ver. Eu admiro quando eu vejo uma pessoa que ela pode não estar bem materialmente, financeiramente, mas o cara, rapaz, meteu as caras e foi. A gente teve o primeiro estagiário que a gente teve lá na Delphos, o segundo, a gente só tinha vaga de um estagiário. A gente selecionou um cara que era o fit correto, mas dentro do processo seletivo tinha um menino que aprendeu a falar japonês sozinho. O cara foi para o intercâmbio no Japão, curso de engenharia, e lá ele pegou todos os livros, né, de alfabetização em japonês e seguiu a mesma trilha do japonesinho de 3, 4, 5 anos e foi lá estudando. Que legal. Depois de um ano, pegou um certificado de proficiência em japonês. Hoje ele está na Finlândia e tal. Mas, o cara saiu, a família dele era de Tauá, estudou na UFC e tal. Você vê, cara, pô, o cara não se limitou e usou a capacidade dele para voar longe. Então, Foi logo pro Japão, que foi logo pro Japão. Aprendeu a língua? Foi logo pro Japão, que é qualquer que vai ser mais fácil. Agora que o nosso critério de seleção do cara falou, cara, a gente não tem vaga para esse cara, não tem nem dinheiro para pagar, mas o cara aprendeu a falar japonês sozinho. Vamos para esse cara, alguma coisa vai abaixo aqui. Então, eu vejo que, cara, tem muita coisa boa pra gente fazer, assim, tem muito potencial e a matéria-prima, que é o principal, a gente tem. Falta a gente conseguir compartilhar um pouco, né, ajudar, passar conhecimento, pegar na mão, tentar usar o recurso de forma eficiente para dar esse aprendizado para essas pessoas voarem, né? Perfeito. Bem, eu repito, quando eu for colocar minha usina eólica, vocês já passaram aqui na seleção, vão ser contratados. Claro, bacana, viu? Parabéns pela visão, parabéns pelo negócio. Vocês ganharam aqui, além de 2 amigos, 2 fãs aí do... Sem dúvida. E a gente só deseja muita sorte aí no caminho de vocês, que graças a Deus vocês estão tendo, né? Enfim, trabalho, a gente planta e depois vem a colheita. Samuel, cara, uma pergunta que você quisesse que a gente tivesse feito e a gente não fez. Bom, acho que eu falei tudo que eu queria. Eu agradeço a oportunidade desse convite a vocês. Guilherme, deixa uma mensagem final aí, cara. Essa aqui que você acabou de falar, obviamente, foi muito bacana, né? Mas se você quiser deixar alguma outra mensagem final aí, mais uma vez agradecendo a sua participação, né? Muito bonita a história de vocês. Desejo mais sucesso. Toca o barco lá em Barcelona, e, enfim, ganha essa Europa aí, né? Ganha essa Europa aí, depois tu pensa em outras áreas. Dá uma mensagem final para a Acho gente. que, cara, de mensagem final, só compartilhar assim, a gente considera, a gente não alcançou nada ainda, assim. Pessoal, a gente considera todo dia quase, como se a gente estivesse no começo. Mas várias pessoas já nos ajudaram ao longo dessa caminhada. Então, e às vezes foi uma pessoa, logo no primeiro programa de inovação, quando a gente foi lá em Portugal, o cara disponibilizou o tempo dele para compartilhar a experiência dele, de um startup que ele tinha feito, como é que ele fez o processo seletivo. Hoje, em programas de mentorias diversas que a gente fez, o CEO de uma empresa sentou, passou um tempo, reuniu com a gente 2 horas e compartilhou a experiência. Então, tem várias pessoas que vão plantando sementes, né, ao longo da sua trajetória e que, no final das contas, elas têm um impacto no futuro. Às vezes é uma conversa e tal. Então, acho que a mensagem, eu acho que se a gente puder, né, compartilhar a experiência, compartilhar, doar o tempo, né, às vezes para uma conversa, para ajudar um do outro, ser
você tem que fazer isso de uma forma altruísta, né? Porque você não consegue medir o resultado. Mas, cara, com certeza o resultado é positivo no futuro, porque ajuda o cara a pensar diferente, ajuda a pensar diferente. Então, acho que também a mensagem é toda pessoa, quando chega em algum local, né, também várias pessoas ajudaram a chegar lá. Numa dessas palestras que eu estava vendo, que eu gosto de ver no YouTube, estava um vídeo do Denzel Washington falando sobre dando a palestra no final da graduação, né, na universidade. E aí ele fala assim no final, que aí é o ponto que eu queria falar, que ele fala, eu consegui, quando ele se graduou, ele foi falar, eu consegui me graduar, eu finalizei a faculdade, ele disse que a mãe dele deu um carão nele, para não dizer uma palmada, aí falou, você não conseguiu nada não, você sabe quantas pessoas quando você estava pequeno te pegaram no braço, quando você estava doente, te ajudaram a fazer isso, então você está aqui. Você não é você tem várias pessoas que te ajudaram. E aí eu acho que fala da importância da família, né? Eu acho que, eu e o Samuel, a gente tem essa questão em comum da família, da gente muito presente, ajudou muito a gente na trajetória. Eu acho que as pessoas, cada vez mais, devem cultivar as famílias, né? Os ensinamentos, sempre que podem, né? Nem todas as pessoas podem ter isso, mas sempre que der, pai, mãe, né? Filhos, respeitar, criar esse ambiente positivo que resultado para a sociedade como um todo, para evoluir, ele é muito melhor, muito mais positivo. A sociedade vai ser mais produtiva, mais segura, etc. Então, se você tem a possibilidade de propagar esses valores, né, de família, né, de amor, de cuidado, de carinho, acho que tem que ser propagado. Acho que o resultado do negócio ele vem, né, assim, trabalhando com a ideia, tem hora que vai dar certo para você, tem hora que vai dar certo, mas igual estádio e o final, mas se os valores eles são muito enraizados como sociedade, vai fazer a diferença na nossa sociedade ser positivo. Não, os valores dela estão muito bem enraizados, a gente, eu acho que se a gente puder propagar essa mensagem é o melhor. Show. Fantástico. Beleza? Cara, muito obrigado, viu? Valeu, Prazerzão, viu? Valeu, Gui. Até a Valeu, próxima. Obrigado. Viu? Até a próxima. Obrigado, valeu. Valeu, gente.